Paz de Deus a todos. Bom, eu vim aqui falar sobre um assunto que me inspirou muito. A Bíblia tá aqui. E pessoal, já vai deixando o like primeiramente, se inscrevendo no canal. E pessoal, eu queria muito contar pra vocês. Às vezes a gente só quer se sentir amado verdadeiramente, e Cristo é uma das formas da gente sentir isso, porque Cristo chegou no momento onde a gente achou que estava tudo perdido e a gente realmente não tinha alguém para se deleitar. Mas Jesus é como aquela cama tão boa, quando você sai de um dia tão ruim, você deita e descansa. Mas não levamos problemas para nossa cama, assim como não podemos levar problemas para deleitar em Jesus. Sabe, dar a vida para Jesus é tão incrível quanto você conseguir dar um mortal para trás. Servir a Jesus é tão bom, porque você pode saber a Bíblia toda, a gente pode ir para a igreja, mas se a gente não tiver amor no que a gente está fazendo, a gente não vai ser nada. É o que Paulo diz lá em Coríntios. Livro de Coríntios. Você que tem a Bíblia, vai lá comigo em 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo ao pessoal de Coríntios, lá de Corinto, né, que são os coríntios. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 13, até o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, até o versículo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Você é uma criança hoje, mas quando você virou homem, as coisas mudaram. Gente, tudo isso resume uma coisa: amor. Mas aí você me pergunta, mas Arthur, a Bíblia diz que Jesus se ira, ele é o Cordeiro e ele vai se irar. Mas em Coríntios está dizendo que o amor não se ira. A ira ali é desistir. A ira ali é você se irar de tal modo a ponto de deixar. Mas a ira do Senhor é corrigir.
Jesus, o amor dele não é um amor só de bondades. O amor de Jesus é um amor de justiça. E é isso que ele fez. E quando a gente se deleita nesse amor e a gente conhece quem Jesus é, nós perdoamos mais. Porque Jesus, ele sofreu todas as tentações possíveis. Ele foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto para sofrer. Mas ele ganhou tudo. Ele veio em corpo, a Bíblia diz, ele veio em corpo de pecado, mas ele, porém, nunca pecou. Jesus, ele era um entre milhões. Jesus, ele é a imagem de Deus. E nós fomos feitos imagem de Cristo. Que Cristo é a imagem de Deus. Feito isso, temos que ter amor. Não adianta nós evangelizarmos sem amarmos a pessoa que estamos evangelizando. Mas Arthur, como assim amor? Amor é o que diz em Coríntios. Amor não se ira, o amor tudo suporta. Quando você vai evangelizar, ou até mesmo dentro da sua casa, se você desiste da pessoa que você evangeliza, ou você desiste da sua família, e diz ter amado ela um dia, você não amou. Mas Jesus sim, ele pode falar que ele amou porque cuspiram na cara dele, bateram nele, blasfemaram contra ele, e mesmo assim ele sofreu a morte de cruz. E a Bíblia diz, tanto na profecia do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus sofreu tudo isso sem falar uma palavra. Jesus, a única palavra que ele falou naquela cruz foi: está consumado, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele perdoou os piores homens. E se você se diz cristão ou se diz crente e não perdoa, você tem que ter a noção de que você não está seguindo os padrões que Jesus deixou. Porque Jesus, ele perdoou. Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Lá em João 3, quando ele encontrou com Nicodemos. Jesus Cristo, ele mostra o amor, a Bíblia toda. O Espírito Santo mostra, Deus mostra. Eu estava estudando Gênesis e eu vi o quão grande o amor de Deus é, porque mesmo Deus, ele sabendo que o homem ele ia cair, ele ia pecar, mesmo assim, a gente vê em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, sabendo de tudo que o homem ia fazer, ainda temos o versículo existente: Deus criou então os céus e a terra. Esse versículo ainda acontece, mesmo Deus sabendo o que o homem ia fazer. Deus, ele sabia o que o homem ia fazer, mas ainda temos o versículo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E criou Deus os céus e a terra. Isso já é uma demonstração do amor grande dele. Mas você pode dizer: mas Arthur, se o amor de Deus é tão grande pelo mundo, por que ele não tira o mal do mundo? Porque ele ia ter que tirar você, porque existe mal em você. A partir, não só em você como existe em mim, existe no mundo. A carne é fraca, diz o Senhor Jesus lá naquele versículo onde ele foi orar com os discípulos, no Monte das Oliveiras. Estejam preparados, pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. Existe mal na carne, mas o espírito é santo e forte. E a partir do que você aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, você não precisa viver na velhice da letra, como vimos em Romanos 7. Pois o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que quero, esse faço. Romanos 7, capítulo 7, versículo 19. Você, Paulo, ele está falando daquela pessoa que quer fazer tudo por ela. Mas Jesus Cristo, ele fez pelo Espírito. A velhice, quando ali lá em Romanos 7, ele fala, vou pegar aqui a Bíblia, Romanos 7. Você que está com a Bíblia aí, abre comigo lá em Romanos, capítulo 7, versículo... Calma aí. Aqui, Romanos 7. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, não quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ali Paulo, ele está falando da carne, ele está falando justamente disso. Mas ali também... ele solta o seguinte verbo:
Mas agora, lá em Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da lei. Pessoal, não precisamos mais, você que ouve-me agora, você, em nome de Jesus, ouça, você não precisa mais viver na velhice da letra. Você tem o Espírito Santo e isso ele te mostra o caminho. Isso é tão incrível quanto você olhar simplesmente para um pássaro voando. Jesus ele te deu a liberdade de escolher o seu caminho. Jesus ele não vai interferir no seu caminho, não do jeito que você pensa. Jesus ele vai chegar metendo o pé na porta. Jesus ele vai bater. Lá em Apocalipse diz isso. Ele vai bater a porta. Tudo por amor. O que Jesus mostra é tudo por amor. Vou repetir de novo. Mesmo Deus sabendo que existiria mal, mesmo Deus sabendo que o ser humano faria isso com o filho dele, ainda temos, e sempre vamos ter o versículo seguinte, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Gênesis a gente vê que no princípio que criou Deus os céus e a terra, posso garantir, Gênesis guarda amor, santidade e conhecimento. Vocês têm que ter a certeza, nós temos que ter, chegarão tempos em que não sobrará pedra sobre pedra. Em Lucas diz isso. Pessoal, onde estamos nós? Em Cristo Jesus. Jesus Cristo vive. Ele nos libertou do pecado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Assim como também está lá em Romanos 7. Romanos, por favor, abra comigo lá em Romanos 7, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Lembre-se, Jesus morreu por você por amor. Hoje você tem o Espírito Santo e você serve a lei não a lei, mas você serve a Deus pelo Espírito. Jesus ele te ama tanto ao ponto dele ter escrito o certo versículo e criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Mas aí você vai lá de novo e questiona, mas Deus, se ele é tão onipresente, tão poderoso, por que ele não criou a gente como anjo? Porque simplesmente anjos são anjos. Deus é Deus e você é filho de Deus. Os anjos não são filhos de Deus, então, Arthur? Claro que são. São filhos de Deus também. Mas Deus fez justamente isso para te demonstrar paciência. E para demonstrar para todo mundo, inclusive para todos, tanto os celestes quanto os terrenos, que mesmo eles sabendo que os filhos dele iam fazer aquilo, o amor dele foi maior que aquilo. Sabe aquele versículo lá, lá em Salmos 23, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi ele escreve isso e ele mostra qual grande foi o amor de Deus. Que Deus hoje ele permite a gente elevar os olhos dos montes. O que são os montes? São tudo isso que está acontecendo hoje no mundo. Os montes, nesse versículo, eles representam simplesmente